O conteúdo de hoje é um conteúdo que pode parecer crítico, pode parecer não legal para quem tem crenças muito enraizadas, né? Mas é uma forma de a gente questionar. É uma forma da gente se libertar de algumas prisões. Por exemplo, o medo, né, é uma das prisões. Né? Os sentimentos de abandono é uma das prisões, e a gente pode ver isso. O julgamento é uma forma de prisão também. Então, tudo nesse conteúdo a gente vai ver hoje, fazendo essa corrida dentro desse túnel do tempo e buscando algumas informações interessantes que nos contaram, né? Colocaram para nós dentro de um livro. Deixa eu só ler aqui, ó. Ou seja, querendo transformar homens em fracos, sem atitude, mulheres promíscuas e sem valores. É exatamente isso. O que eles querem nos passar com essa ferramenta é exatamente isso. Mas nós, de forma acelerada, nosso pensamento acelerado, a gente consegue ter essa percepção e pegar essa ferramenta e fazer, jogar contra também. Né? É aquele jogo de xadrez, então você escolhe. É exatamente isso, Índio, tá? Então, concordo com você. Então, a gente vai fazer essa corrida, eu vou fazer tipo uma minissérie. Eu não sou um teólogo de carteirinha, mas eu busco informações, aquilo que faz sentido com o que nós estamos vivendo, com aquilo que nós vamos viver. Aí, por que eu estou trazendo esse conteúdo, essa minissérie dos capítulos de Gênesis, da Bíblia? Nossa, você virou um pastor, você virou alguma coisa nesse sentido que vai doutrinar as pessoas? Não, de forma alguma. O conteúdo aqui é exatamente para expandir a consciência através das perguntas. E nós temos medo de perguntar, porque as respostas, quando elas vêm, elas trazem uma carga emocional, elas trazem imagens, elas trazem um peso junto com elas. Então, nós preferimos aceitar as coisas como elas são do que questionar e ter que fazer um movimento reverso para que a gente consiga se encontrar. Então, olha que legal isso. O movimento reverso. Quantas vezes a gente faz esse movimento reverso quando a gente lê alguma coisa lá daqueles livros do passado? Ou quando o nosso pai lia alguma coisa para nós, a nossa mãe lia alguma coisa para nós. Qual o movimento reverso que eu estou fazendo hoje? Eu peguei aquela informação, apliquei na minha vida mudou? Não mudou? Eu estou fazendo um movimento reverso para que ocorra uma mudança? Ou eu estou com medo de fazer esse movimento reverso? Então, isso é muito interessante. O que você consegue mudar daquelas informações que estão lá do passado? Basicamente, quando se fala em fé, quando se fala em religião, quando se fala em religiosidade, ou espiritualidade, já é diferente. Mas religiosidade é algo muito arraigado numa fé cega, onde você segue ensinamentos passados de geração pós geração e que ninguém gosta ou tem medo de fazer pergunta, questionamentos. Por quê? Por causa das nossas crenças enraizadas, não é na obediência, mas vamos dizer assim, como é que é, como se fala na constelação familiar, a, a fidelidade. Quando você é fiel ao teu pai, à tua mãe, aos teus ancestrais, você não vai questionar. Ou seja, eles não estão errados, porque eles aprenderam dessa forma. Agora, nós podemos questionar, nós podemos fazer um movimento reverso para que nós consigamos crescer e evoluir mais um pouco. Somos evoluídos já. Nós somos evoluídos, somos a semelhança do divino. Então, nós somos um ser evoluído. Nós precisamos expandir a nossa consciência, né? Ultrapassando essas barreiras, esses paradigmas que são gerados pelas crenças desde os ancestrais. Então, é bem bacana entender tudo isso. Então, essa minissérie, nós vamos entender um pouquinho, entender não, nós vamos recapitular algumas coisas de dentro desse túnel do tempo, que é desde a criação. Então, a criação não é só do ser humano, mas enfim, nós vamos questionar também algumas coisas que foram, digamos assim, apedrejadas, digamos assim, né? Quando se fala em certas situações. Vamos falar em terra convexa, vamos falar o bola neta ou planeta bola,
Vamos falar aqui também das águas, vamos falar aqui também das árvores, né? Do fruto do conhecimento e do fruto da vida. Então, olha que interessante tudo isso. Quanta coisa a gente pode questionar, pode abordar no nosso dia a dia, que isso está presente no nosso dia a dia, querendo ou não, está presente. Quando você quer conquistar alguma coisa, você recorre ao quê? Recorre ao quê? A uma informação que já existe em você. E se essa informação estiver enraizada numa crença religiosa, possivelmente você vai acessar uma consciência ligado a esse divino, a essa, enfim, a essa esfera do divino, para conseguir atingir aquilo que você quer. Então, quando nós voltamos ao passado, sempre trazemos os medos junto com nós, o medo do questionamento. E dentro dessa série, eu quero que você que esteja vendo isso também consiga entender alguns passos que te façam evoluir. Os seus próprios passos, não é o meu, não é o que eu estou dizendo, mas observar os passos, observar o que está ao teu redor, aumentar a percepção. Quando se aumenta a percepção, você consegue atingir um próximo nível. É perceber, percepção, tanto do interno quanto do externo, certo? Então, após essa minissérie, eu vou aí trazer um outro contraponto, que é o que a outra parte da história da humanidade vem nos trazer, o que as pesquisas arqueológicas, o que os outros tipos de pesquisas dentro da ciência conseguem agregar dentro desse conteúdo. Porque a religião e a ciência, elas foram separadas para a dominação. E isso a gente sabe muito bem, certo? Então, nós vamos fazer essa volta lá no passado, aonde o Criador criou o céu e a terra. Então diz assim, em Gênesis. Gênesis é um livro que ele é do judaico-cristão, que ele nos traz uma narrativa, uma narração dos fatos ocorridos que, segundo, são escritos por Noé. Né? Então, Noé foi o que nos deixou essa informação. Eu vou chamar de informação porque talvez essa informação tenha sido modificada com o passar do tempo. Então, quando olhamos para isso como informação, nós conseguimos mensurar melhor. Quando nós olhamos isso como crença religiosa, nós não conseguimos mensurar isso, essa informação. Então, vamos olhar pelo ângulo da informação, certo? Pela visão da informação. Então, Noé nos traz toda essa narrativa dessa história em Gênesis, desde a criação, certo? Então, a criação, ela se iniciou nesse contexto onde um ser, Deus, no caso, como está narrado, ele cria, né? Existe um vazio, né? Ainda não há terra, mas sim existe um vazio, e nesse vazio, esse Deus, ele cria a terra, certo? Cria o céu e a terra. Primeiramente, ele diz assim que existe uma vastidão de água, o mar e a escuridão, e pode-se perceber Deus acima das águas. Então, eu vou deixando os marcadores para que vocês consigam pegar essa informação e mensurar a informação. Quando ele narra que Deus está por cima das águas, podemos ver isso como energia ou como um ser já materializado. Nesse contexto, ele traz isso como se Deus está acima das águas, nessa escuridão, e da escuridão ele disse, faça-se a luz. Quando ele diz, faça-se a luz, ele passa de ser um ser energético e ele passa a ser um ser material, que emite um som, emite uma voz. E aí eu quero que vocês percebam a questão do disse, que em todas as partes, em todos os capítulos, onde ele começa a construir a terra, as luzes, enfim, ele nesse momento, ele disse, ou seja, aí nós podemos pegar um tópico muito interessante, que é o verbo, né? Então, o verbo, quando a gente quer construir alguma coisa, eu já trago para o lado psicológico já da coisa, né?
Então, o verbo, quando você fala o que você quer construir, o que você quer realizar, aí já tem uma dica para nós dentro de Gênesis, desde a criação, onde você não existia nada, mas ele pensou em algo porque já existia algo. Existia as águas e existia a escuridão. Então, algo já existia. Então, algo dentro de nós já existe também, onde nós precisamos movimentar. Ou seja, através do som, através da voz, nós vamos criar também. Por quê? Mais à frente nós vamos entender o porquê que nós podemos criar. E nós fomos feitos para ser criadores do nosso próprio mundo, nosso próprio universo. Então, nesse contexto todo, ele diz, faça-se a luz. E ele viu, Carinha viu que a luz era boa. Né? A escuridão não era tão boa, mas a luz era boa. Então, aí ele continuou essa criação toda. Aí uma parte muito interessante é onde ele separa as águas. Aí eu me pergunto assim, peraí, como assim? Como é que a gente vai mensurar essa informação? Aonde ele separou as águas. Uma parte ficou do lado de cima e uma parte do lado de baixo. E aí agora que entra os terraplanistas, agora que entra os caras da Terra convexa, agora que entra os caras que dizem que a Terra não é uma bola. Por quê? Porque o próprio Gênesis está nos trazendo uma informação lá do passado e essa informação ela foi conservada, entende? Então, Gênesis está escrito que Deus separou as águas na parte de cima, ficou do lado de cima, né? E a parte do lado de baixo. Olha que interessante isso, tá? Mas aí, bola tem lado? Dá para dizer que bola, um planeta tem lado? Será que Gênesis ali não está explicando para nós que talvez as águas de cima, onde se chama o firmamento, aonde Deus chamou de céu? Então, o que existe então acima de nós? Se Deus separou, colocou água embaixo e água em cima, o que será que tá rolando aí, então? Será que a ciência sabe? Será que a NASA sabe? Será que a astronomia sabe? Será que os astrônomos sabem? É lógico que sabem. Se a gente pesquisar um projeto Dominique no YouTube, projeto Dominique. Se você pesquisar, você vai encontrar vídeos aonde, até no Google também, não sei se tem no Google, mas eu encontrei no YouTube, aonde eles fizeram testes nucleares para estourar esse domo, enfraquecer esse domo, essas águas primordiais acima, para conseguir ultrapassar. Ou seja, isso é real? É real. Por que se constrói tantas armas nucleares? As armas nucleares nunca serão utilizadas para guerras, mas sim para outras finalidades. O medo é guerra. De entrar em guerra, entrar em guerra, entrar em guerra. Só que a função de tudo isso é exatamente estourar a parte de cima. Só que falta muito conhecimento ainda, né, para chegarem até esse nível aí. Mas conseguiram alguma coisa. Então procura lá sobre o programa Dominique, que eram essas não sei quantas megatons de bombas de hidrogênio, que os próprios Estados Unidos, né, fez esses testes. Fez testes. Se diz que fez testes. E para que servia esses testes? Exatamente para se conseguir romper essa barreira do lado de cima. Peraí, então significa que a NASA, significa que a ciência, significa que os astrônomos, a astronomia, sabem o que existe. Então, por que empurram para nós que o planeta é uma bola? Sendo que foi conservado no próprio ensinamento, que todo mundo diz que aquilo é sagrado. Se é um ensinamento sagrado, está ali conservadíssimo na formação dos mundos. Então existe aí, peraí, existe algo então aí. Aí que entra a questão de você ultrapassar a crença formada para você se fazer essas perguntas. Então, peraí, se existe água do lado de cima e água do lado de baixo, eu posso entender o quê? Que houve uma separação e Deus chamou de céu. E ele achou que isso era bom. Logo depois, ele fez o quê? Reuniu as águas, e fez formar a terra. E aí veio a terra seca, mas ainda nada existia, porque ainda não chovia. Então, olha que interessante isso. Mas existia água.
Mas nada existia, nenhuma vegetação, nada existia porque não chovia. É muito interessante essa parte. Eis um marcador aqui. Nada existia, porém, porque ainda não havia chovido. É interessante isso. Né? O que a chuva tem? O que a chuva nos traz? O que é a chuva? Né? A gente pode buscar essa informação, a gente pode questionar. É só a chuva mesmo? O que a chuva nos traz? O que aquela água de cima nos traz? Então é bem interessante usar isso como marcador e pesquisar também sobre isso. Né? Se eu trazer todos os tópicos aqui, vai ficar muito longo. E não é isso, porque eu quero exatamente transformar isso numa minissérie, porque depois vai vir um outro contraponto. O contraponto onde nós vamos trazer ciência, onde nós vamos trazer arqueologia e outras coisas também. Então é bem interessante. Nos meus rascunhos, que no quinto dia, né, Deus fez os animais. No quarto dia, Deus fez os animais da água, né, os monstros, enfim, na água, que se diz em Gênesis, né? E depois, no quinto dia, aí ele fez os animais da terra. Mas olha que lá na frente a gente vai entender uma coisa muito interessante. Guarda essa informação. Os animais da água. Guardem essa informação. Boa noite. Sejam bem-vindos. Então, começa a pegar essas informações e guardar para você pesquisar também, certo? No sexto dia, Deus disse, ele volta a dizer, ele volta a falar. Olha que interessante. Então, já não é mais energia, entende? Já é um ser materializado emitindo um som, uma vibração, uma frequência. Por que eu utilizo tanto as frequências nos meus stories, na timeline, enfim, estou sempre colocando coisas sobre frequências. Vem desde a criação isso, certo? Então, Deus disse, agora vamos fazer o ser humano que se parecerá como nós. E assim criou o homem e a mulher. Vamos lá, então. Muito bem. Existia um Deus ou existiam deuses? Não é meio estranho isso que está em Gênesis, trazendo para nós uma informação que existe um Deus, mas esse Deus, ele fala com alguém, certo? Ele fala com alguém, assim, ó, esse carinha aí, ó, vai se parecer como nós aí, o que vocês acham? É uma pergunta aí, uma afirmação que Deus fez, mas espera aí, quantos deuses existiam na época, na formação do mundo? Existia um só? Quem eram os outros deuses que existiam ali? Porque esse ser vai se parecer como nós. Um marcador muito importante para a gente analisar, para a gente pesquisar, para a gente entender. Peraí, mas então não era um cara só que estava ali formando as coisas, mentalizando tudo, falando. Existe umas lacunas ali que não estão muito bem preenchidas, certo? E aí, o que vocês acham sobre isso? Existia mais de um Deus? Ou existia somente um Deus? Aquele que a gente tem como energia suprema, o Criador dos Criadores, digamos assim. O que vocês acham? Escreve para mim aí. O que tu acha? Existia somente um Deus ou existiam vários? Porque em Gênesis ele diz assim. É história deixada por Noé. Certo? E assim ele criou o homem e a mulher, né? Então, quando Deus fez o céu e a terra, ele também, né, no caso não tinha nada, essa parte eu já falei, né? E depois, essa terra que ele criou, olha só que interessante, essa terra passa a se chamar Éden, ou seja, o Éden não era um jardim, não era algo que estava ali, entende? Então, o que era o Éden? O Éden era o todo, era toda a terra, segundo a narração. Ó, se todos são filhos, todos são deuses. É exatamente isso. Nós vamos entender isso um pouquinho para frente, porque tem várias lacunas aí que a gente começa a derrubar as crenças religiosas. Olha só, não é crenças de fé, não é aquela crença que a gente tem que movimenta nós. Eu estou falando daquela crença que você nunca se questiona, que segue as coisas cegamente. Então, isso já começa a vir por terra algumas coisas. Então, não era só um, eram vários. Ou eram dois, ou era um casal, ou eram, sei lá, os anjos. Quem eram que estavam ali? Que esse ser que eu estou criando vai se parecer como nós. Então, é muito interessante essa lacuna aí, né? Então, quando
Aí vem a parte que ele cria também as luzes. Eu não falei das luzes que ele cria, né? Que ele cria aí as luzes. E olha que interessante, semana que vem, vou trazer uma pessoa aqui, semana que vem eu vou pular a série, a minissérie. Porque eu vou trazer uma pessoa aqui bem interessante, que ela vai falar sobre o tempo. E na criação de Gênesis, na criação aí em Gênesis, Deus diz assim, que se façam também as estrelas, né? Deus está sempre dizendo, olha que interessante, se façam as estrelas, os luzeiros, né? E também que se façam também as luzes que vão marcar o dia, vão marcar os dias, os anos e as estações. Espera aí, se vão marcar os dias, os anos e as estações, então significa que em algum momento isso foi burlado, adulterado, digamos assim, porque hoje o que a gente vive é o tempo do relógio. A gente não vive um tempo contado pelos astros e nem pelas estrelas. A gente vive um tempo fictício. Será que é isso? Estamos vivendo num tempo fictício? E o tempo real é aquele onde nasce o sol, se põe o sol, a lua à noite. Será que esse é o ciclo verdadeiro das coisas? E o que nos impuseram com os tantos reset que fizeram, com tantas guerras que fizeram, né, para dominação, não nos trouxeram um tempo fictício? Porque o teu dia, ele tem quanto tempo? 24 horas. E você trabalha quanto tempo? São 8 horas de trabalho. E você vive quanto tempo? Você vive o tempo do relógio. Ou seja, você não vive aquele tempo que foi criado por Deus, ele não existe mais. Quer dizer, ele existe, mas nos deram um tempo totalmente artificial, aonde você está sendo movimentado pelo relógio. Olha que interessante, a gente pega uma informação lá do passado, onde os maias entendiam, várias culturas entendiam o tempo dessa forma, nossos avós, inclusive, entendiam o tempo por ciclos, e não pelo relógio. O sol está se pondo, o sol está nascendo, já é 5 da manhã, né? Então foram se aprendendo a contar as horas. Mas os ciclos eram o tempo lá do passado, desde a criação. Olha que interessante. Será que realmente vivemos uma vida artificial, entendendo esse conceito da criação? Então é muito interessante, mais um tópico aí que você pode buscar entender como é que os maias entendiam o tempo. Como é que os outros povos entendiam o tempo? Né? Será que o tempo é realmente uma ilusão? O que é o tempo? Né? Então, e aí vem a questão da criação do Éden, certo? O Éden, que é o todo, é a terra toda, certo? No Éden, Deus cria um pomar lindo e maravilhoso, numa região, se não me engano, no leste, né? Leste de não sei do que lá, agora me fugiu a informação. Mas ele cria esse Éden. Criando esse Éden, ele coloca o homem nesse Éden. O homem que ele cria da terra, segundo é o que está escrito, ele cria da terra, com a água ali que está vertendo da terra, ele cria o homem do pó. Será mesmo que foi assim? Será que fomos criados realmente do pó? Sem nenhum código genético, sem nada, não tinha nada, nenhum tipo de informação. A gente já saiu do pó com o cérebro, pensando, raciocinando. Tudo bem que ainda não, em Gênesis ainda diz que não existia isso no homem, que o homem era totalmente inocente. Mas o homem sabia comer, o homem sabia distinguir as coisas. Então, olha que interessante. Será que foi mesmo assim a criação? Que ele pegou, fez o homem do barro e soprou nas suas narinas o sopro da vida. Interessante. E se a gente pegar aí um marcador e colocar os nossos pulmões, pesquisar sobre os alvéolos dos nossos pulmões, a gente vai chegar a algumas questões bem interessantes dessa área da criação. Então, vendo
a questão do Éden, daquele pomar que ele criou ali, né? Ele colocou o homem nesse pomar, colocou animais nesse pomar, né? Para que o homem conseguisse ali trabalhar também nesse pomar. Olha que interessante, peraí, no próprio Gênesis diz que o homem foi criado e não havia, quando houve a terra, quando formou-se a terra, não havia o homem ainda para lavrar. Peraí, o homem foi criado para trabalhar? É isso? Que trazendo de um outro conhecimento muito anterior a isso, que é dos cuneiformes, ali dos sumérios, enfim, onde realmente tem uma história bem interessante da humanidade, antes ainda da criação da Bíblia, os sumérios nos trazem que nós fomos criados para ser escravos dos deuses. Então nós vamos trazer esse contraponto também. Né? Para que o homem foi criado? O homem foi criado para ser um cara lá vagabundeando no Éden, comendo frutas, mas não sei o quê. Será que foi criado para isso mesmo? Mas no próprio Gênesis diz que ainda não havia o homem para lavrar a terra. Então significa que o homem foi criado para trabalhar. Vamos colocar um marcador aí, porque quando chegar esse contraponto, nós vamos entender o que é esse trabalhar. Por que o homem precisava trabalhar? Por que o homem tinha que trabalhar? Nós vamos entender esse contraponto aí, certo? Então, Deus viu que o homem estava só e isso não era bom. Então, o homem adormeceu, certo ponto lá, né, que era o Adão, o Adapa, digamos assim, né? Ele dormiu e Deus tirou um pedaço da costela dele, tirou a costela dele e formou uma mulher. Uma mulher inteligente da costela, já não é mais da terra, não é mais do barro. Aí já traz uma genética, certo? Já está trazendo uma genética nessa criação da mulher. Olha que interessante isso. Como é que foi formado isso? Certo? Nesse pomar, Deus colocou os animais inteligentes também e também colocou a serpente. Por que Deus colocou a serpente lá? Por favor, por que eu fui colocar a serpente lá para induzir a mulher a comer a maçã? Então, nesse processo todo, ele formou a mulher e Adão gostou da mulher, enfim e tal, e viviam peladões ali no jardim, até que chegou essa serpente, né, e soprou no ouvido da mulher, né, que existiam as duas árvores dentro desse pomar. No centro desse pomar existiam as duas árvores, a árvore da vida, certo? E a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Será que era o conhecimento do bem e do mal mesmo? Ou era a expansão de consciência? Então, mas por que ali existia também a segunda árvore, que era a árvore do fruto da vida? Que árvore era essa? Por que não se comenta nessa árvore do fruto da vida até hoje? O que escondem nessa árvore do fruto da vida? É um outro contraponto que nós vamos trazer também aqui. Então é bem interessante. Existiam essas duas árvores, não existia uma só. Duas árvores sagradas. Peraí, então eram duas árvores sagradas. Então, ó, aquela que produzia o fruto do conhecimento do bem e do mal, ela também era sagrada. Ela não era uma árvore amaldiçoada por Deus. Era sagrada aquela árvore. Tanto que a cobra vem e induz a mulher a comer daquele fruto, né? E a mulher, com todo o que a cobra, a serpente, enfim, não era uma cobra, era uma serpente. Chegou e disse para a mulher, olha, se você comer daquele fruto lá, você vai ser igual a Deus, você vai ter o mesmo conhecimento, você vai ter tudo o que ele sabe, você vai saber também, isso e aquilo. E a mulher ficou desejosa dessas questões aí de ser igual a Deus, de copiar essas informações de Deus. E aí? Aí que entra a questão do patriarcado, né? Onde a mulher começa a ser excluída, certo? A mulher começa a ser culpada, a mulher começa a ser diminuída, porque foi a mulher que alimentou esse desejo do conhecimento. Olha que interessante isso. Então, desde a criação, a mulher é suprimida. Dá para pensar nisso um pouquinho? Peraí, mas desde a criação, a mulher é que levou a culpa por ela
Ir em busca do conhecimento, é isso? Muito bem, mas a mulher, desejosa de tudo isso, olha só, então a mulher já tinha emoção, ela já pensava, ela já queria, ela já alimentava desejos de ser igual a Deus, ou de ter todas as informações que Deus tinha. É interessante, no mínimo, né? De a mulher já estar alimentando esse desejo de querer ter informação. Está em Gênesis, é só ir lá. Eu não estou falando com o que está escrito lá. Estou falando com outras palavras, para ficar mais tranquilo, não ficar mais que nem está escrito lá mesmo. Mas pode ir lá e pesquisar. Então a mulher pega aquele fruto, come aquele fruto, ela ainda não desperta. Ela ainda não desperta. Olha só, ela comeu o fruto e ela ainda não despertou. A partir do momento que ela dá o fruto para o Adão, os olhos deles se abrem. Então, peraí, a mulher sozinha, ela não, mesmo ela comendo o fruto, ela não despertou. Mas ela despertou quando ela deu o fruto para o Adão. Que ligação é essa entre essas duas polaridades de masculino e feminino? Dá para buscar dá para ter algum sentido nisso? É lógico que dá, nós vamos entender isso mais para frente. Entende? Então, significa que um vai despertar o outro. Vamos trazer para o lado do despertar, que a mulher vai ajudar o homem a despertar, unindo as duas polaridades a essa a expansão de consciência. E nesse momento que eles comem o fruto, eles têm essa expansão de consciência. Olha que, eu vou dizer, olha que legal isso, cara. Então, os dois, aos poucos chegariam nessa conclusão. Então, olha que interessante isso. Os dois tiveram que comer o fruto para ter a expansão de consciência. Dá para se perguntar algumas coisas sobre isso? Sobre as polaridades masculina e feminina? A importância do autoconhecimento, de se conhecer? Nós vamos falar o que é importante desse fruto mais para frente também, que é o fruto do bem e do mal, o fruto do conhecimento, do bem e do mal. Mas e por que ela não disse para outra comer o fruto da vida? Ou seja, o fruto daria vida eterna talvez para eles. Mas ela foi logo no fruto do conhecimento. Foi logo desobedecer a Deus, mas como desobedecer? Se ela não conhecia o bem e o mal, como é que ela iria desobedecer? E como é que ela alimentaria esse desejo de comer essa fruta? São questionamentos, são perguntas, porque se você faz perguntas, nós vamos ter que trazer um contraponto para alimentar, ou seja, essas lacunas, digamos assim. Certo? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. A partir do momento que eles comem, eles têm essa expansão de consciência. Primeiro ela come, oferece para ele, quando ele come, os dois têm essa expansão de consciência. A partir do momento que eles têm essa expansão de consciência, eles olham para si, para o outro, e dizem assim, porra, a gente está peladão aqui no jardim, todo mundo vai ver a gente. Aí ela pegou lá uma folha não lembro que árvore lá, que planta lá, e fez ali tipo um vestido e tal. E aí Deus, todo feliz da vida, passeando no Jardim do Éden, né, que Jardim do Éden é o todo. Deus estava passeando nesse pomar que ele criou. Jardim do Éden. O Éden é toda a terra. É o que se entende. Que ele criou o pomar ali. Então, volto a repetir para deixar como marcador. Certo? Então, aí quando Deus está passeando bem feliz lá nesse pomar, o que acontece? O Adão está escondido. Está escondido. Ele assim, eu não vou aparecer porque estou com vergonha, isso e aquilo, não sei o quê. E aí apareceu a verdade. E aí, o Adão coloca a culpa na mulher. Que fase. Coloca a culpa na mulher. A mulher que foi culpada, né? Olha, vai colocando isso na cabeça, ó. O Adão culpou a mulher é culpada, certo? E olha que interessante.
inconscientemente a mulher traz muitas culpas para a sua vida de muitos ancestrais, de muitos ancestrais. Será que essa culpa aí, esse livro, ele não foi talvez modificado de alguma forma para diminuir, denegrir um pouco a mulher também? É de se pensar, porque depois vocês vão ver o que vai acontecer. Aí o que acontece? Nesse processo todo, Deus, que era o maravilhoso, o Criador, que ama todas as coisas, de repente fica enfurecido. Nossa, peraí, a ira de Deus. Como assim? Dá para entender? Dá para explicar isso um pouco melhor? Não dá para explicar. Como que um ser que é amor incondicional, do nada ele fica furioso e começa a amaldiçoar a sua criação? Dá para colocar isso na cabeça e mensurar um pouquinho isso? Imagina só, eu sou amor. Vamos lá, vou me colocar aqui como um personagem. Eu sou o amor, eu sou puro amor. Eu amo tudo, eu crio tudo e dou liberdade a tudo. Porque eu amo. Mas a partir do momento que você me desobedece, coma todos os frutos, menos aquele lá. Tá, mas então por que colocou o fruto lá? E ainda era um fruto sagrado, se diz que era um fruto sagrado também. Por que existia uma serpente lá também? Não faz sentido isso. Não faz o menor sentido isso. Se estava lá, lógico que uma hora ia acontecer, né? Bem contraditório, né, Kathleen? Então, se estava lá, ia acontecer. Ia acontecer. Então, o que acontece? Nesse processo todo, né, deles desobedecerem, de ser desobedientes ao Criador, digamos assim, ele amaldiçoou a sua criação. Amaldiçoou a sua criação. Dá para mensurar isso? Dá para pensar um pouco nisso? Um ser de amor incondicional amaldiçoando a sua criação? Será que esse Deus realmente é aquele Deus do infinito que a gente sente? Eu não digo que a gente conhece, mas a gente sente. Você sabe que existe uma força muito maior, uma força intransponível, que é essa energia divina. Será que essa energia divina, quando se diz que dá liberdade, que te dá o livre-arbítrio, do nada o cara vem e diz assim, ó, tu me desobedeceu, vou te passar o chicote aí. Mais ou menos nessa palavra. E aí castigou a sua criação. O homem colocou a culpa na mulher. Né? O homem colocou a culpa na mulher. A mulher colocou a culpa na serpente. E então, Deus chega e diz assim para a serpente, a partir de hoje, olha, vamos colocar um marcador. Pega ali um marcadorzinho, coloca na parede. A partir de hoje, você rastejará. Oi? A serpente já não rastejava? Não era uma serpente que rastejava, enfim, que se enrolava e tal? A partir de hoje, tu rastejará. Não, mas peraí. Tem alguma coisa que não está fechando aí. A serpente, que a gente sabe, ela rasteja. Mas lá, no pomar do Jardim do Éden, ela não rasteja. Porque a partir do momento que ela é amaldiçoada, é que ela passa a rastejar. Não é meio interessante isso. Né? Será que era realmente uma serpente? Era uma serpente que estava lá falando no ouvido da mulher? Assim como eram outros deuses que existiam lá também, ou anjos que existiam lá também, porque ele diz, façamos a nossa semelhança. A partir desse momento você rastejará. Dá para entender isso? Podemos dizer que era um ser
diferente que estava lá junto com a Eva e com o Adão e com outras criaturas, podemos pegar isso e trazer um contraponto também para isso. Quem é que estava lá falando para Eva? Quem é que estava motivando Eva a comer o fruto do conhecimento? Quem é que estava lá com ela? Rastejava ou não rastejava? Porque a partir daquele momento da maldição, começou a rastejar. É meio contraditório. Pois bem, então, sendo assim, a criação foi amaldiçoada a partir daquele momento. E a mulher, coitada da mulher, meu Deus do céu. A mulher, Deus disse para a mulher assim: você terá sofrimento em dor. Com essa, eu vou colocar as minhas palavras aqui para não puxar o pé da letra do que está escrito em Gênesis. Você dará luz e aumentará seu sofrimento. É bem muito interessante. Você dará luz e aumentará seu sofrimento. Não sabia o que era sexo naquela época, né? Então Deus ensinou, deu esse dom, né, de copular o homem e a mulher e formar uma criação, né? Pai, filho, mãe, pai, mãe e filho, no caso, né? Então, quem é que disse para eles que eles poderiam criar a partir daquele momento? Então, a mulher foi amaldiçoada com mais dores no parto. Eita lasqueira. Coitada de vocês, hein? Esse cara era mau. Então, já que essa mulher, ela foi amaldiçoada, mesmo com dores, enfim, cuidando da sua prole, né? Ela ainda ia desejar o homem, presta atenção, ela iria desejar o homem e o homem iria dominá-la. Fala pra mim aí, faz sentido alguma coisa? Começou o patriarcado já? Começou a vir o patriarcado? E a mulher sendo excluída já a partir daí? O homem dominando a mulher? Será que é aí que começou toda essa confusão? Nós vamos trazer um contraponto muito diferente disso, baseado em pesquisas, tá? Então, o homem iria dominar a mulher. Essa era a maldição e ela teria muitas dores no parto. O homem, totalmente amaldiçoado, ia ter muito sofrimento, ia trabalhar tipo um cavalo, enfim, ia comer erva do campo, mais o pão lá do próprio suor. Então o homem é digamos assim, o trabalhador, o escravo, né? Foi amaldiçoado como um escravo, basicamente. Pelo sofrimento. Você consegue entender que um ser que ama incondicionalmente, ele não deseja que outro ser sofra? Ele não deseja que outro ser seja menos do que o amor que ele está dando? Dá para entender isso? Dá para trazer isso para a consciência e entender o que é essa criação toda, esse factoide que foi trazido para nós? Quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu fortaleço a minha crença no meu divino, no meu Deus. Mais eu acredito num Deus. Quanto mais eu leio isso, quanto mais eu estudo, mais eu fortaleço aquilo que está aqui dentro. E mais eu me torno questionador. Olha que interessante isso. Você não acredita em Deus? Nesse não. No meu, que habita em mim, eu acredito. Esse que me move, eu acredito. Esse eu fortaleço, ele e ele me fortalece. Porque ele me deu liberdade. Interessante. A partir desse momento que o homem foi amaldiçoado, eles saíram do jardim do Éden. Do jardim do Éden, não. Eles saíram do pomar do Éden. E a partir dali, começaram a confeccionar suas próprias roupas. Enfim, peraí, mas que habilidades eram essas aí que do nada eles começam a confeccionar? Certo? Que habilidades eram essas que Adão e Eva tinham, na verdade,
para confeccionar as próprias coisas deles. Ali diz que Deus confeccionou para eles. Deus confeccionou roupas de peles para Adão e Eva. Deus confeccionou. Certo? Então ele ensinou Adão e Eva a confeccionar. Para ele ensinar, ele não talvez apenas incutindo ali com os poderes da mente, talvez não tenha sido isso. Talvez alguém ensinou eles a isso. Certo? Os outros que estavam ali ensinaram seus semelhantes. Será que foi isso? Vamos entender. Então, a partir desse momento que eles são expulsos do pomar do Éden, Deus amaldiçoou eles, que eles nunca comeriam mais, que eles nunca comeriam a fruta da vida, ou seja, do fruto da árvore da vida. Mas que diacho é esse de árvore de fruto da vida aí para ser tão protegido assim? E que nunca é falado, nunca é mostrado isso. Por que isso está acontecendo hoje que nós não temos esse conhecimento? Né? Isso também é um jogo psicológico daquela época para ficar no subconsciente e não ter como conhecer exatamente isso. Era exatamente para, através do medo, da maldição, o homem que se tornou obediente a Deus. Interessante, né? Então, e aí Deus pega essa árvore, joga ela para o leste, né, do Éden, e lá no leste do Éden ele coloca 4 querubins para cuidar. Olha a importância dessa árvore. Ele coloca 4 querubins para cuidar dessa árvore, da árvore da vida, certo? E ainda coloca uma espada de fogo flamejante ao redor dessa árvore para cuidar dessa árvore. O que era mais importante? O que era mais interessante? Era a árvore do fruto da vida ou a árvore do conhecimento? Dá para colocar, eu vou pegar minha água aqui, dá para colocar um marcador aí e a gente sair correr atrás de pesquisas sobre a árvore da vida, esse fruto da árvore da vida. Eu já pesquisei, busquei algumas coisas, mas vamos trazer um contraponto para isso mesmo, para entender um pouco sobre essa questão da árvore do fruto da vida. Por que ela foi tão protegida desse jeito? Por que 4 querubins protegendo a árvore? Por que mais uma espada ao redor da árvore, sendo que Adão e Eva já tinham medo de Deus? Eles já estavam amaldiçoados, já tinham medo de Deus. Será que eles iam lá ainda comer a árvore, comer do fruto da árvore da vida? Sei. Pois bem, vocês conseguem entender quantas lacunas tem aí que não se explica desde a criação? Por que devemos fazer essa viagem no túnel do tempo e olhar para essas questões? As águas em cima e embaixo, dá para se pesquisar sobre isso, para se entender sobre isso. Vamos trazer um contraponto também, né? Então vamos começar a buscar as informações. Então, aí, nesse ponto aí, eles estão fora do Éden. Eles estão fora do pomar do Éden. E acontece o quê? Nesse processo todo, Adão e Eva têm relações e têm filhos. E esses filhos, eles vão ser chamados de Abel e Caim. Pois é. Adão e Eva têm relações e eles vão ter filho, Abel e Caim. Abel, que cuidava do gado, cuidava ali, era pastor, enfim, e Caim, que era o cara da agricultura, das sementes e tal. Olha que interessante o que vem por aí. O que vem por aí? Muitas críticas. Muitas críticas. Por quê? Abel e Caim fazem um altar de adoração e de oferendas, de sacrifícios para Deus. Peraí, que Deus é esse que precisa de um sacrifício, precisa ter sangue, precisa
sei lá, precisa se confirmar como Deus. Que Deus é esse que precisa dizer assim, eu sou Deus e você vai ter que fazer oferendas para mim? Que Deus é esse daquela época? Não sei. Vamos trazer um contraponto também para isso? Vamos trazer, vamos pesquisar, vamos trazer. Então, Abel e Caim fazem oferendas para Deus, fazem sacrifícios. Caim pega as suas sementes e frutos e faz oferendas para Deus. Abel pega lá o primeiro cordeiro lá da sua fazenda, enfim, da sua criação, pega esse cordeiro, lasca o cordeiro no meio, credo, que violência, né? Lasca esse cordeiro no meio e as melhores partes ele oferece para Deus. Está conseguindo entender uma coisa, trazer para a consciência algumas coisas que acontecem hoje em certas religiões? E essas pessoas são muito julgadas por causa disso. Que crenças essas pessoas trazem dessas épocas? Onde precisam fazer oferendas para espíritos, certo? Olha o que a gente está trazendo aqui. E aí tem um monte de pessoas que se dizem cristãos que condenam essas pessoas que fazem esses sacrifícios. É ruim realmente isso. É ruim. Eu acho ruim o sacrifício. Hoje, com o que nós temos de conhecimento e informação. Lá na época, tinha-se Deus que precisava se confirmar como Deus. Então, eles faziam essas oferendas para esse Deus abençoar eles. Nós estamos hoje no século 21, onde pessoas ainda fazem oferenda para anjos, fazem oferenda para estátuas, fazem oferenda para espíritos, fazem oferenda não sei para quem. E aí? Quem é que está certo? Quem é que está errado? Cada um com suas crenças. Cada um com suas crenças, naquilo que acredita, naquilo que lhe faz bem. Mas se a gente voltar lá no passado, não é a mesma coisa do que lá no passado, na criação do homem? Não é a mesma coisa? Será que mudou alguma coisa na crença religiosa das pessoas? Elas ainda trazem no inconsciente delas tudo isso. E isso não posso dizer que torna evoluídos, nem menos evoluídos, porque cada um no seu tempo, certo? Uns ainda vão precisar passar por muitas coisas para que consigam entender sobre isso. Então, nesse processo todo, eles faziam suas oferendas, esses sacrifícios para Deus. E esse Deus tinha que se confirmar como Deus através dos sacrifícios. É meio complicado isso, hein? Tem que fazer uma oferenda para o cara, né? Não me castigar, não ficar bravo comigo. Tá tudo bem, né? Mas cada um. Muito bem. Então, Deus olha para aquelas oferendas e rejeita a oferenda de Caim. Peraí, como assim? O cara vai lá de todo o coração, faz uma oferenda cheia de amor no coração, cheia de adoração. E aí Deus olha para ele e diz assim, não gostei, muito pouco, mas, né? Não gostei dessa tua oferenda aí. Aí ele olha para aqueles pedaços de carnes lá lascadas lá do Abel e diz assim, olha, gostei, interessante, beleza, gostei mais da tua, parabéns, continue assim. E aí ele fomenta o quê? Fomenta o ego de um, né? Mas, por outro lado, ele também fomenta a ira do outro. Onde, né, Caim convida Abel para ir dar uma passeada no campo e tal, lá e finca a faca no irmão dele, né? Deus vem para ele e diz assim, Caim, cadê teu irmão Abel, homem? Aí Caim diz assim, ué, e eu lá sou cuidador dele para saber deles assim, Deus, o que tu fez com ele? O que tu fez com aquele menino lá, que me oferecia as carnes e tal? Deus ficou zangado com Caim, certo? E aí pega e expulsa Caim.
e amaldiçoa Caim. Novamente, esse Deus, lá da criação, já não sabe se é o mesmo também, ele amaldiçoa Caim. De novo abençoando os descendentes da sua criação. Mas como assim? O cara é cheio de amor incondicional, o cara é o top das galáxias. Ele deu a liberdade, deu o livre-arbítrio. Por que ele iria amaldiçoar alguém? Que Deus é esse? Que ser é esse? Que quer se confirmar como Deus com oferendas, certo? E ainda não gosta do outro, o outro lá com seu ego, faz frustrado, faz o que deu na cabeça dele, e aí ele é amaldiçoado. Nesse processo todo, nós não vamos trazer para o lado da psicologia aqui, porque é outras questões de ego, é outras questões de inconsciente, tá? Nós estamos pegando no pé da letra aqui exatamente para entender o contraponto de estudo. Então, Caim, ele é expulso, certo? Das terras do pai dele. E Caim vai viver ao leste do Éden, mais ou menos perto aí onde tem a flor, onde tem a árvore da vida, né? Caim, olha só que interessante. Agora nós vamos entender, olhar para mais críticas ainda. Caim, nesse processo aí, ele vai para essa terra e casa. Ou seja, ele tem um filho com a sua esposa. Não entendi. Não entendi mais nada. Boiei. E agora? Alguém me explica? Alguém me explica? Pode me explicar? Alguém está entendendo? Espera aí. Deus criou Adão e Eva. Eram só eles. A partir do momento que eles expandem a consciência, eles são expulsos do Éden. E Deus diz assim: agora eles são como nós. Primeiro vamos fazer eles a nossa semelhança. Nossa! Existia mais gente lá naquele processo todo. Logo depois que ele expulsa do Éden, ele diz assim: eles agora são como nós. Ou seja, nós já temos a cuca funcionando. E aí, mas ainda continua Adão e Eva, os únicos que têm relações e têm ali 2 filhos. E quando um filho é expulso, ele vai para o leste do jardim e ele se casa. Mas se casou com quem? Se só existia eles 4 ali, Adão, Eva, Abel e Caim. Eu não entendi, fiquei boiando agora. Será que essa lacuna na história aí, para que serve isso? Para que trouxeram essa história da criação dessa forma assim? Porque Caim não tinha ninguém para ele casar. Ou será que a serpente virou uma mulher? Né? Porque lá no pomar, a serpente não rastejava. Ela começou a rastejar a partir do momento que foi amaldiçoada. Logo depois, né, Caim é expulso e casa com alguém. Não sei. E aí, onde é que nós vamos com essa história? E a história aí, que Caim aí tem os filhos, né? E aí começa as gerações de patriarcado. Nessas gerações de patriarcado, né, que é outra história, e aí que é muito interessante. Olha o que é. A mulher é totalmente excluída, é assim, literalmente excluída da criação. A mulher não tem participação nenhuma nas gerações seguintes. Lá no Éden, ela já é culpada. Já é culpada de buscar o conhecimento. E após isso, coitada mãe, coitado de vocês aí. Eu devia estar lá para estar falando para vocês aqui isso. Só pode, né? Eu devia fazer parte desse negócio aí. Mas enfim.
A partir desse momento vem a história dos descendentes, a cronologia de tudo isso, do patriarcado, certo? Então, aí, essa cronologia do patriarcado, eles excluem as mulheres, excluem totalmente as esposas. E nós vamos trazer um contraponto sobre isso, sobre a exclusão da mulher pelos concílios de Nicéia, aonde as Bíblias, os livros sagrados foram editados. Isso não é o que aconteceu lá atrás. Isso foi uma edição a partir dos concílios de Nicéia, de Roma. Hoje nós temos aí, o nosso relógio é de Roma, o nosso tempo é de Roma, tudo vem de Roma. O conhecimento que nós temos, a informação que nós temos vem de Roma. A religião, a maior religião, vem de Roma. Então, peraí, e o que eles fizeram com a mulher nesse processo todo? Qual era a importância da mulher nesse processo todo? Essa polaridade. Que lá no jardim a mulher comeu a maçã e não aconteceu nada. Comeu lá a maçã, o fruto do conhecimento. Nem sei se era maçã também. Dizem que é maçã. A maçã é uma outra história. A maçã aí é uma outra história aí de ocultismo, enfim, né? Que existe a maçã dourada e tal. Né? Então, a mulher comeu, foi lá, ofereceu para o homem, e quando o homem comeu, os dois expandiram a consciência. Então, as duas polaridades têm alguma coisa de sentido aí, certo? Já nos concílios de Nicéia, na edição desses livros sagrados, é excluído o livro de Enoque. Enoque não faz, sendo que é um dos mais importantes na história das gerações, o cara não faz parte do livro. Então, o livro de Enoque é excluído, e a mulher Madalena se torna prostituta pelos concílios de Nicéia. Então, entendendo esses concílios de Nicéia, nós conseguimos entender que o que as pessoas estão lendo está manipulado. Está totalmente manipulado. Sei lá, pode me dizer para mim assim, tu é louco, não sei o que, tá fazendo pecado. Já é um pecado ler da forma que é lida aqueles livros. Pode existir ali dentro muitas coisas sagradas, muitos textos que estão codificados dentro da Bíblia. Mas não quer dizer que aquilo ali é o real que aconteceu, porque eles foram realmente livros manipulados pelos concílios de Nicéia. É só dar um Google aí, buscar na internet algumas coisas que vocês vão entender. E a mulher foi totalmente excluída. Maria Madalena era prostituta. E aí trouxeram a questão dos santos. Canonizaram isso, canonizaram aquilo, canonizaram mais não sei o que, para que as pessoas ficassem apegadas, como lá no passado, as oferendas do passado, certo? Que ofereciam para Deus, para esse Deus que existia lá, e Deus se confirmava como Deus através da pregação do medo para seus descendentes. Vê se pode isso. Então a mulher foi totalmente excluída, e aí vem o patriarcado. Era Deus realmente ou era duas polaridades na criação? É interessante isso. Porque se nós podemos entender que vem um patriarcado e a mulher é excluída, então podemos entender que lá na criação, desde a criação, a mulher, ela foi excluída. A esposa de Deus, será que foi excluída dos ensinamentos sagrados? Então, é uma pergunta e é um marcador que a gente pode deixar e a gente vai trazer um contraponto para isso também. É muito interessante tudo isso. Eu estou gostando dessa história aí, né, de desvendar essas coisas aí. E o que a gente faz quando a gente lê e questiona e tenta buscar no nosso inconsciente até aquelas informações que talvez não contém nos livros? Porque nesse momento nós começamos a acessar as nossas memórias cósmicas, os nossos akáshicos, lá daqueles tempos passados também. E aí você, assim, começa a questionar, começa a buscar, começa a linkar as coisas. Você vai se sentir super perdido se você realmente estiver
numa crença religiosa, enraizada numa crença religiosa, certo? Então, aí veio o patriarcado. E olha só que interessante. Deixa eu ver quanto tempo faz que eu tô aqui. Ô, louco. Deixa eu ver. 8, 9, 1 hora e pouco já. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque depois, na próxima série, a gente vai entrar na parte do dilúvio. Que daí é uma outra história muito confusa também, que a gente vai deixar marcadores para que a gente traga o contraponto também. Mas vamos lá, só para concluir o patriarcado aqui. Já que excluíram a mulher, vamos tirar a mulher daqui então, dessa história aqui. Então a história, os descendentes da cronologia então. Já expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva tiveram seus filhos Abel e Caim. Abel e Caim, né? Então, deixa eu vir aqui já direto aqui, que eu não quero contar a história de novo. Então, Adão e Eva tiveram 3 filhos, no caso. Então, quando Caim matou Abel, né, e Caim foi expulso, e logo depois ali, Deus abençoou, né, a Eva de novo, deu um filho a ela aí, né, que se chamava Sete. E aí começa a cronologia. Olha, pensa comigo, ó. Adão tinha 3 filhos. Isso está lá escrito. Ele teve, depois com 130 anos, tem mais um filho. E depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Pô, pensa no que é vida, hein? Você ter um filho com 130 anos e depois ainda viver mais 800 anos. Adão viveu 930 anos. Mas será que Adão morreu? O que aconteceu com Adão? Com Adapa? Vamos trazer um contraponto para isso também. É uma lacuna. Como é que esses caras viviam tanto tempo assim? O que existia na genética deles que eles viviam tanto tempo assim? Olha que interessante. E por que a nossa vida foi tão severamente encurtada? Nós vamos entender o que aconteceu aí. Olha que interessante isso. Sete, com 105 anos, teve um filho chamado Enos. Depois disso, viveu mais 807 anos. Os caras eram bons de viver, hein? O que será que eles comiam naquela época, ou tomavam naquela época, né? Enos, com 90 anos, teve um filho chamado Cainã. Depois disso, viveu mais 815 anos. Eu vou ter que descobrir qual que é o elixir. Cainã, olha que interessante isso, o que está escrito lá. Cainã, com 7 anos, teve um filho chamado Malalel. 7 anos de idade, teve um filho chamado... Com 7 anos de idade. E aí eu pergunto assim, quando eu falei do ciclo dos tempos, o tempo era o mesmo tempo contado como é contado hoje, ou é um tempo diferente? Como é que funciona isso? O cara com 7 anos de idade, hoje, na biologia nossa, com 7 anos de idade, não tem capacidade de... Enfim, eu não sei como é que funciona. Literalmente funciona, mas com 7 anos acredito que ainda não produz espermatozoides. No nosso tempo, nossa biologia de hoje. Mas com 7 anos, naquela época, contado num tempo diferente, talvez poderia 7 anos ser... Talvez uma pessoa aí de 20, 30, 40 anos, sei lá. O tempo, então, era contado diferente naquela época. Porque com 7 anos teve um filho e depois viveu mais 840 anos. Ei, Cainã. Malalel, que era filho de Cainã, teve um filho com 65 anos chamado Jared. Depois disso viveu mais 830 anos. Olha a cronologia disso. Jared, com 162 anos, teve um filho chamado Enoque. Teve um filho chamado Enoque. Esse Enoque que foi excluído nos concílios de Nicéia. Esse Enoque aí que foi totalmente retirado. Aquele que andou com Deus, que, sabe? Um livro muito interessante para vocês lerem, o livro de Enoque. Então tem um filho chamado Enoque. Viveu mais 800 anos. Né?
Jared, com 162 anos, tem Enoque. E Enoque viveu, Jared viveu mais 800 anos. Enoque, com 65 anos, teve o filho Matusalém. O Matusalém, aquele que viveu muitos anos. Depois viveu mais 300 anos. Enoque viveu pouco. Mas, só que Enoque, por ele andar junto com Deus, Enoque viveu mais 300 anos e não morreu. Enoque, segundo a história nos apócrifos de Enoque, ele foi levado por uma carruagem de fogo. Peraí, como assim? Por que Enoque foi levado numa carruagem de fogo? Era uma carruagem ou era uma nave? Evidências ufológicas aqui em Gênesis. Evidências ufológicas desde o início da criação. Nós vamos trazer um contraponto para isso também. Então Enoque foi levado. Com 365 anos ele foi levado por Deus. Matusalém, com 187 anos, tem um filho chamado Lameque. Depois disso viveu mais 782 anos. Eita! Lameque, com 182 anos, teve um filho chamado Noé. É esse Noé. E depois viveu mais 595 anos. Lameque, assim, parece um absurdo toda essa idade, toda essa cronologia e tal. Mas aí eu pergunto a vocês, eu vi, tem um monte de mulheres aqui assistindo. Cadê as mulheres? Porque só tem filho, só é contada a história de um filho. Aquele patriarcado, geração após geração após geração. Os reinos também são assim. As famílias mais abastadas são assim. As famílias que eu digo são as 13 famílias aí, né, que os Rothschild e outras aí do Reino Unido, outras famílias. É tudo passado de geração para geração, como está aqui em Gênesis. Interessante. Noé, com 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos. Com 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. E viveu mais 450 anos. Eu paro aqui com a última cronologia de Noé. Noé, ali depois de Noé, vem a parte do dilúvio. O dilúvio a gente vai discutir numa outra minissérie. Semana que vem não, porque semana que vem eu tenho um convidado. Mas fica aí, muitas lacunas na história da criação. Águas em cima e águas embaixo. Significa que não é uma bola, certo? Porque está ali. Está escrito ali e não... Vou dizer que nos livros sagrados está escrito, certo? Então, águas em cima e águas embaixo. Deus separou e chamou de céu. Então, temos o quê? Um firmamento acima chamado de céu que contém água acima. Interessante. A mulher no paraíso é totalmente esculachada. Deus já não é mais o Deus bonzinho, amoroso. Eu vou fazer uma retrospectiva aqui. E ele começa a amaldiçoar a sua criação porque sua criação desobedeceu. Induzidas por uma serpente que até então, antes da maldição, não rastejava. Passou a rastejar a partir da maldição. Depois, nós temos aí eles expulsos do paraíso, certo? Ainda lá no paraíso, no pomar, tem ainda a questão das 2 árvores, a do conhecimento e a árvore do fruto da vida, que aí nós vamos trazer um contraponto para isso também. Nós temos aí a expulsão do paraíso, temos aí Adão e Eva confeccionando suas roupas, tendo relações e tendo 3 filhos, onde Caim, onde mata seu irmão, por causa de uma oferenda que fizeram para Deus. Deus rejeitou uma oferenda de Caim, que era grãos, mas preferiu a oferenda de Abel, que era carne. Eu me divirto. Então, a partir disso, Caim vai ser expulso e vai morar no leste do jardim. E aí Caim casa, mas casa com quem se não tinha mais ninguém? Não se sabe com quem Caim casou e quem é que existia naquele tempo. Então, existiam os deuses, mas existia uma outra raça,
certo? Existia uma outra raça também. Pelo que dá para se entender, com quem Caim ia casar? Não tinha com quem casar. Boa noite. Já, boa noite para quem está chegando. Só estou fazendo uma retrospectiva aqui para continuar a minissérie numa outra oportunidade. Então, Caim casa. Depois vem a cronologia, onde começa a se deixar aparente a exclusão da mulher e o patriarcado. Começam a retirar literalmente a mulher, severamente a mulher, das escrituras. Começam a esculachar a mulher nas escrituras, sumir com a mulher. Mas isso tem um porquê, e nós vamos trazer esse contraponto, vamos explicar isso. Então a mulher some desse patriarcado, e aí começa, né, vir aí à tona a idade desses seres do passado, de 300 anos a 900 e poucos anos de idade. Dá para entender isso? O tempo do passado era diferente do tempo de hoje? Como é que funcionava tudo isso? A idade deles era diferente da nossa idade hoje? A biologia era uma biologia diferente? O que aconteceu nesse processo que hoje nós temos aí um ciclo de vida muito pequeno, biológico, digamos assim, se não for por acidente ou morte fatal, coisa assim, nós temos um ciclo de vida, temos um parâmetro, um padrão, basicamente. O que aconteceu com a nossa genética nesse ponto, onde a gente começou a viver na roda de Sansara, morre, reencarna, morre, reencarna? O que será que aconteceu nesse meio tempo? Bom, tudo isso, apenas uma retrospectiva. Essa live ela vai ficar gravada, eu vou pegar, vou editar e vou jogar no YouTube também, para que consiga, até que eu também consiga pegar uns pontos aqui, anotar os pontos para a próxima live, conseguir esclarecer algumas coisas, que a gente vai falar do dilúvio também, coisas que aconteceram nesse período do dilúvio e após-diluviano, para a gente depois trazer todo outro contraponto de arqueologia, também o contraponto aí na área de ciências, religião, enfim, vamos trazer todo o contraponto. Por isso que estamos iniciando pela história em si, certo? Do fundo do coração, boa noite para quem chegou, boa noite também para quem aguardou aí toda essa confusão toda, né? Eu tentei fazer o mais rápido possível, é uma história bem longa e a gente tem que fazer uns comentários ainda, peço desculpa pelo tempo, e nos vemos numa próxima live onde vamos dar continuidade a toda essa história. Repito, a live vai ficar gravada e vai ir para o YouTube, o canal Marco Pavão. Vocês podem acessar lá, tem outras lives lá também. E tenho certeza aí que nós vamos encontrar muitas lacunas mais para frente, mas vamos tentar preencher essas lacunas com perguntas, questionamentos e contrapontos. O que hoje nós temos de tecnologia e ciência que pode nos ajudar a entender toda essa parte aí. E de história também. Então, do fundo do coração, muito obrigado a todos vocês. Fiquem na paz, fiquem na abundância e na riqueza que todos vocês merecem. Um beijo no coração.